ó poderoso, altíssimo Ial, em nome de Yahshua, o Mashiach, coloco-me em tua presença, Pai, agradecido por ter sido escolhido como teu profeta, por ter me levantado nessa condição, Pai, que é extremamente importante, extremamente especial. Eu quero, Pai, na qualidade de teu profeta e em nome de Yahshua Mashiach, pedir que tu abra a mente, Pai, dos teus eleitos, dos teus escolhidos, especialmente daqueles, ó Pai, que fazem parte da cevada. Porque não adianta eu orar agora pelo trigo, uma vez que ele só se converte debaixo da tribulação, dentro da tribulação. E eu quero te pedir, Pai, que essa mensagem chegue a cada eleito teu, num contexto, Pai, especial de salvamento, no contexto especial de arrebatamento e também, Pai, no contexto de despertamento na hora exata. E isso eu falo, Pai, em favor do trigo, que é a última colheita a ser feita, é a última semente, Pai, a ser recolhida. Primeiro recolhe-se o linho, que representa Yahshua, e recolhe-se a cevada, que representa a noiva, e também, Pai, por último, recolhe-se o trigo, que representa, Pai, os convidados, que representa, Pai, os súditos do teu reino. Pai, mais uma vez te agradeço por esse tamanho privilégio de poder, Pai, trazer o conhecimento de Ti às pessoas. Os momentos que se seguem, Pai, eu entrego nas Tuas mãos e peço uma porção dobrada do Ruach Kadosh para que possa, Pai, desempenhar bem o meu papel de profeta aqui. Em nome de Yahshua, o Mashiach. Shalaim de Yahshua aos irmãos. É um prazer nós nos encontrarmos aqui mais uma vez para juntos podermos estudar a palavra de Yahweh e podermos, irmãos, edificar a igreja do Mashiach, de modo que ela possa estar pronta para o arrebatamento, que muito em breve há de acontecer. Muito mais breve do que muita gente imagina. Vai acontecer o arrebatamento. Mas nós hoje, irmãos, nós vamos falar do louvor a Yahweh, do texto que diz: tudo que tem fôlego louva a Yahweh. E nós vamos abrir aqui as escrituras. Eu era já para ter deixado ela aqui aberta, e eu acabei que não deixei, mas eu estou abrindo aqui, irmãos. Nós vamos abrir as escrituras no Salmos 150, verso 6. Está aqui com uma certa dificuldade para abrir aqui, mas já vai abrir já. Eu dei aqui, eu vacilei, irmão. Já era para ter deixado ela aberta no pano de fundo aqui do OBS Studio, que eu uso o OBS Studio para gravação. Está abrindo aqui, que certamente vai abrir para vocês aí. Só mais um minutinho. Salmos 150, verso 6. Salmos 150, verso 6. É o último versículo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui, abrir, botar a Bíblia aqui. Pronto, já está aqui para vocês também. Muito bem. Eu vou ler o verso 6, como eu falei, né? Tudo quanto tem fôlego, louve a Yahweh. Louvai a Yahweh. Então, tudo que tem fôlego, irmão, nós temos que aprender a louvar a Yahweh, né? Nós temos que ver na criação o louvor a Yahweh. Como é que a gente consegue enxergar na criação o louvor a Yahweh? Como a gente pode, de um modo bem
sucinto entender essa estrutura de que tudo que tem fôlego louva a Yahweh. Eu quero começar primeiro, irmãos, pelos animais. Pelos animais. Se você for reparar, melhor dizendo, o rugido do leão. Iau! Iau! E olha, irmão, que da natureza, o rugido do leão lembra a expressão, dá para a gente ouvir a expressão iau nitidamente, porque é assim que o leão ruge. Iau! Iau! O leão ruge chamando por iau. Eu não consigo ouvir no rugido do leão nada fora da expressão iau, que é a expressão do nome do nosso Pai, do nosso Criador, Iau dos exércitos. Então, quando o leão ruge, iau, ele está mostrando para nós, irmãos, e está louvando o Pai com seu rugido. A criança, quando nasce, o bebê recém-nascido, ele também já nasce chamando pelo Pai. Iau, 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 iau. Já nasce chamando pelo Pai. Por isso Yahshua disse: Pai, graças te dou, porque tiraste de criança de peito o perfeito louvor. É fantástico, irmãos, quando a gente vê na natureza as digitais do Pai e ouve o nome do Pai através da natureza, né? O gato, miau, miau. Olha só, irmãos, na palavra miau, você tem iau no nome. Miau, as 3 letras, os 3 caracteres finais, os 3 últimos caracteres, eles pronunciam o nome do Pai. E na anatomia da criatura, irmãos, você pode observar nos felinos várias digitais do Pai. Várias digitais do Pai nos felinos. E você pode observar que o inimigo, ele colocou cada crendice para a gente poder odiar os felinos, odiar principalmente os gatos, porque os gatos no miado eles chamam miau, 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 miau. Está lá mostrando, está lá nas últimas 3 letras o nome do Pai, iau. E você, quando você pega, deixa eu abrir mais uma vez aqui as escrituras com vocês, quando a gente pega Números 6, 27, olha que coisa fantástica, irmãos. Que coisa fantástica. Números 6, 27. Deixa eu ver se nessa versão está. Tá. Assim, número 6, 27. Por que saiu do 27? Eu quero o 27. Por que saiu do 27? Opa, o que está acontecendo? Número 6, 27. Número 6, 27. Número 6. Número 6. Opa, está mostrando aqui Salmos. Número 6. Vinte e sete. Tá dando aqui, irmãos, um problema aqui. As escrituras aqui. Eu tenho que ir lá. É aqui que eu quero. 27.
assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Por que eu estou falando Israel, irmãos? Porque eles mudaram tudo. Eles mudaram assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Por que eu estou falando Israel? Porque Israel é um nome pagão. Israel é um nome que está relacionado aos cananeus. Tudo que tem El está relacionado aos cananeus. Se você for reparar, Daniel não é Daniel. Se você vai lá dentro do hebraico, é Daniel. Elias é Alial. Entendeu? Ezequiel é Risquial. Jeremias, Irmial. Isaías, Ishaial. É o nome deles lá dentro do hebraico. E as escrituras é bem claras, irmãos. Ial mandou botar o nome dele nos filhos de Israel. E você vê Benjamim Nataniel, é conhecido aqui fora como Benjamim Netanyahu. Nada tem a ver com o nome dele lá dentro de Israel. Por quê? Porque Benjamim Netanyahu é filho da mão direita de Ial. Por isso o nome Benjamim Netanyahu. Não é Benjamim Natane Jeová. Não é, irmão. Não é Benjamim Natane Iavé. É Benjamim Netanyahu, filho da mão direita de Ial. Ial mandou colocar o nome dos filhos de Israel, que a gente conhece hoje como Israel, mandou colocar o nome dele nos filhos de Israel. Por isso Isaías é Ishaial, Jeremias é Irmial, Mateus é Matitial, que significa presente de Ial. Quando você lê, quando você pega o Mateus, aí se você for entender, Mateus vai significar presente de Deus. E quem é Deus? E que Deus? Quem é Deus e que Deus? Zeus, o deus da mitologia grega, né? A deusa Diana. E quando você lê nas escrituras, no princípio criou Deus, não é no princípio criou Deus, no princípio criou Ial, o Criador do céu e da terra. Porque Deus pode ser qualquer um, e a raiz da palavra Deus é Zeus. E por isso Ial, ele colocou na criação o seu nome e fez com que a criação e tudo que tem fôlego louve o nome de Ial. É lógico que dentro de algumas estruturas tem algumas coisas que tem fôlego que porém não emite som. Não emite som. Algumas coisas que tem fôlego não emite som. Mas, por exemplo, numa tempestade, num vento muito forte, quando a gente escuta o vento assoviar, bem dentro daquele assovio que o vento faz, quando está muito forte, principalmente onde tem casuarina, emite um assovio, irmãos, que dá para você muito vagamente escutar no assovio do som das árvores quando está em movimento, em grande tempestade, em grandes ventanias. Dentro daquele assovio você dá para entender a expressão Ial ali. Mas tem algumas estruturas que não emitem som. Por exemplo, a formiga. E eu não perguntei isso ainda a Ial, onde a gente pode ver o louvor de Ial na formiga, porque é um inseto vivo, e se é vivo, tem fôlego. Eu acredito que na anatomia da formiga, nós encontramos ali as digitais de Ial. Nem que seja no seu corpo, né? Na sua anatomia, a gente vai se procurar, é bem capaz da gente achar alguma coisa que revele Ial. Então, por que Ial fez essas coisas, irmãos? Fez com que o leão, no seu rugido, ele chamasse invocasse o nome dele. Ial! O leão não ruge. Iavé! Javé! Jeová! O leão não fala isso. Esses nomes, irmão, eu tenho que falar aqui, porque
é uma forma didática. Mas dentro da minha adoração pessoal, dentro do meu convívio pessoal, esses nomes de blasfêmia não fazem mais parte. Mas como eu estou ensinando de uma forma didática, eu tenho que falar ainda esses nomes de blasfêmia. Porque esses nomes, irmão, de blasfêmia, são os nomes que a besta carrega. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse 17:3. Apocalipse 17:3. A besta está cheia de nome de blasfêmia, irmãos. A besta está carregada, cheia de nome de blasfêmia. Ela está lotada de nome de blasfêmia. Apocalipse 17:3 diz o seguinte: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A gente conhece bem, né, irmãos, quem é essa besta? Esta besta, irmãos, é o catolicismo apostólico romano. Ele está cheio de blasfêmia, irmãos. E está cheio de nome de blasfêmia. E as suas filhas, as filhas de Babilônia, que são conhecidas como as denominações que a gente conhece hoje, dentro das 7 igrejas, irmãos, Tiatira, Laodiceia e Filadélfia. Hoje, essas 3 igrejas coexistem junto. Filadélfia passou a existir, o tempo de Filadélfia foi de 2012 para cá. Filadélfia começou a ser conhecida, começou a aparecer de 2012 para cá, porque ela vem restaurando o nome de Ial, o pai, e Yahusha, o filho. Então hoje nós estamos convivendo num período em que 3 das 7 igrejas estão juntas. Porém, entretanto, Tiatira, representada pela Igreja Católica, está desde o século IV até agora. Laodiceia está desde o século IV até agora, porque Laodiceia nasce junto com a Igreja Católica. E aonde que nasceu Laodiceia? Nasceu no concílio de Laodiceia, no concílio dos pontífices, junto com os imperadores romanos. O que aconteceu no concílio de 321? Ali, Constantino, ele muda a adoração a Ial no Shabat, passando para o domingo. Ele começa a fazer a estrutura de mudança dele, passando do Shabat, o verdadeiro dia de guarda, o verdadeiro dia de Ial, para o domingo. Começou com Constantino ali a mexer na estrutura, no arcabouço doutrinário da Bíblia, no arcabouço doutrinário das Sagradas Escrituras. Então Constantino começa a mexer no ano 321, mudando a santificação do Shabat, ou melhor, e nesse contexto, a gente pode falar santificação sim, porque santificação é a separação. Ial separou o Shabat dos outros dias para culto. O Shabat, ele é separado para culto. Ele não é separado para nós fazermos a nossa própria vontade. Como diz lá em Isaías 58, 13 e 14. Ishaial 58, 13 e 14. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que dentro da estrutura dos nomes, o papado e o Império Romano fizeram as mudanças. E sucessivamente, aí surge a mudança do nome de Yahusha para Iesu. Iesu no latim, Jesus no português, Dize no inglês, Yeshua HaMashiach no aramaico e Isa no árabe. Então,
para cada língua, para cada idioma, existe um nome de blasfêmia que colocaram no lugar de Yahshua. Aonde nós deveríamos, irmão, ler nas Escrituras, aonde a gente lê nas Escrituras Jesus Cristo, nunca, jamais deveria ser lido Jesus Cristo. Sempre ali deve ser lido Yahshua, o Mashiach. Entendeu? Então, dentro do arcabouço de que tudo que tem fôlego louve a Yahweh, ou seja, dentro do arcabouço dessa expressão, nós precisamos entender. Quando é que uma árvore, uma vez que ela tem fôlego e ela não sabe falar, fora em tempestade que ela emite, por causa do vento, ela emite som, assovio, o vento zuniu, o vento assoviou, entendeu? Causado pelo movimento das árvores. Os ventos, irmãos, é um fenômeno, que a gente pode assim dizer, que causa o movimento das árvores. Não é as árvores que causam o vento causa o movimento das árvores. Você não vê de onde vem, não sabe para onde vai, mas ele está a serviço de Yahweh. Ele está a serviço de Yahweh. Irmão, só um instantinho. Eu estou aqui com a boca seca e esqueci de trazer minha garrafa d'água. Só um minutinho. Só um minutinho que eu já estou aqui pegando. Então, como vocês podem ver, irmãos, eu não faço edição de vídeo. Que vocês também puderam ver, que eu levantei para pegar água. Que eu tô aqui com uma bermuda, né? Aqui, ó. Tô com uma bermuda aqui, ó. Geralmente eu faço os vídeos de calça comprida, mas hoje está muito calor aqui e eu estou fazendo de bermuda. Isso não tem problema algum. Se você for olhar a descrição da roupa do profeta, do sumo sacerdote, ela descreve com calção até a altura da coxa. Ou seja, a vestimenta não pode ser menos do que isso, do que eu estou colocando aqui. A vestimenta de um profeta, ela não pode, ou de um sacerdote, não pode ser menos do que um calção à altura da coxa. E está servindo também para me dar uma palhinha aqui. Se os irmãos gostam de tomar banho de mar, banho de cachoeira, eu aconselho que não tome de sunga de praia. Bota uma bermuda e vai tomar teu banho lá. Eu mesmo já não vou, há muitos anos que eu não vou. Eu moro perto da praia aqui, irmãos. Eu moro em São Pedro da Aldeia, pertinho da praia. Deve ter para mais de uns 6 a 7 anos que eu não tomo banho de mar. Assim, no lugar público. Como eu moro aqui perto da praia, tem um lugar aqui que tem o canal e é mais distante. Às vezes eu vou me refrescar, mas lá no canal. Na praia, e lá às vezes não tem, às vezes vou sozinho. Às vezes meio-dia não tem uma viva alma lá. Porque é um lugar muito isolado, muito distante. E mesmo assim, quando eu vou de bermuda. E continuando, irmãos, aqui com a mensagem, nós precisamos entender toda essa estrutura de que tudo que tem fôlego louve a Yahweh. E quando é que uma árvore louva a Yahweh? Quando ela dá fruto, irmãos. Quando ela dá fruto é o perfeito louvor de Yahweh. A própria existência da própria árvore já pode configurar um louvor a Yahweh, porque quando você percebe de um carocinho de jaca, um carocinho de manga, veio aquela estrutura grande. E agora daquele carocinho que você plantou vai dar outros frutos que vão vir com outros caroços, pronto para se transformar em uma outra árvore. Por isso Yahshua, ele amaldiçoou a figueira, porque ele foi procurar fruto na figueira, irmão. No tempo do fruto, a figueira tinha que ter fruto nela. Porque seria
como é que eu posso dizer? Seria injusto, ou se eu posso falar assim, às vezes eu posso estar até sendo errado, mas como é que Yaucha ia procurar fruto, irmãos, numa árvore se não fosse o tempo do fruto? E a figueira não tinha ali o seu fruto. E não é logo arrancado, irmão. Dá-se tempo. Dá-se tempo. Depois do tempo determinado, a árvore não deu fruto, ela é arrancada, cortada, lançada fora. E nós, meus irmãos, temos que entender, dentro de toda essa estrutura dos nomes sagrados, nós temos que entender, analisar tudo e todos. Por exemplo, Yaucha, ele diz assim: não dê vossas pérolas aos porcos. Quem são os porcos? É quem está na plataforma da igreja de Laodiceia e da igreja de Tiatira. Tiatira representa a igreja católica e Laodiceia representa as denominações, as igrejas evangélicas. Por que a Laodiceia representa as igrejas evangélicas? Porque Laodiceia é pobre, cega e nua. Laodiceia não invoca Iau, não invoca Iau em nome de Yaucha. Laodiceia, ela adora o filho, entre aspas, porque esse Jesus não é o filho. Esse Jesus é o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Matitial 24:15 diz para nós, olha só. Olha o que Matitial 24:15 diz para nós. Matitial, deixa eu ver quantos minutos eu estou aqui. Matitial 24:15. Nós vamos aqui agora, irmão, no livro de Matitial 24. Matitial 24. Vinte e quatro, 15. Que diz para nós o seguinte, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar sagrado, quem lê, entenda. Então, a gente, irmãos, precisa então agora descobrir o que é ou quem é o abominável da desolação. Nós precisamos descobrir o que é ou quem é o abominável da desolação, para que a gente possa entender o que está escrito lá. Quem lê, entenda. Então, eu vou abrir aqui para vocês agora o Google Tradutor. Vou abrir o Google Tradutor. Deixa eu abrir o Google Tradutor aqui, irmãos. O Google Tradutor já está aqui aberto. Deixa eu ver aqui. Abrir ele para vocês agora. Captura de tela. Será que ele vai estar aqui? Captura de tela? Não. Vamos embora ver aqui. Aqui está ele. Agora, irmãos, vocês observam que eu estou trazendo aqui, ó, do latim para o português do Brasil. Como eu disse, eles mudaram lá no concílio de Laodiceia o nome Yaucha, eles colocaram primeiro Iesu. E nós precisamos entender que as letras lá dentro do latim, elas têm significado. Por exemplo, ó, o I. O I significa, traduzindo, ó, o I significa um. O I com E, olha o que dá. Aquilo é. Tá vendo? Aquilo é. Agora nós vamos colocar aqui, ó. Vamos descobrir aonde está a abominação no nome Iesus e também no nome Jesus. Aonde é que está a abominação?
que a gente acabou de ler lá em Matitial 24:15. Aí quando você pega aqui, ó, olha o nome que está aqui, Iesu, e Jesus lá do outro lado. Quando a gente começa a fazer aqui uma subtração, ó o que vai aparecer. Esse porco. Tá vendo, irmãos? Iesu e Jesus tem o significado nos seus nomes de porco, porque sus no latim significa porco. Sus no latim significa porco. Entendeu? Então, o abominável da desolação não é outro do que Iesu no latim e Jesus no português. Porque nos nomes Iesu e Jesus, você encontra o nome porco. Agora, no nome Yausha, chá no hebraico, irmão, isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Chá. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui no hebraico, chá, significa salvação. Chá significa salvação. Por isso, o nome é Yausha. Olha lá no quadro. Yausha. Aquela palavra chá lá, depois de Yau, aquela palavrinha lá, chá, S-H-A, no hebraico aquilo significa salvação. Então, irmãos, quando a gente invoca Yausha, a gente está invocando salvação. A gente está invocando livramento. Está entendendo, irmãos? Então, no nome Jesus, você tem sus, S-U-S, que no latim significa porco, javali. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo, minha irmã? Meus irmãos, minhas irmãs, porque vão ser muitas pessoas que vão ver esse vídeo. Agora, no momento, eu não acredito que vai ser muito. Mas quando vier a tribulação, o Ruach Kadosh vai levar o trigo aos nossos vídeos, aos vídeos do irmão Romilson, aos vídeos do irmão Shaul, Netzerim Madalena. As pessoas que fazem parte da categoria do trigo, elas vão aprender debaixo da tribulação. E nossos vídeos, irmão, vai servir de mensageiro para essas pessoas. Entende? De modo sublime, de modo especial. Essa informação ela vai chegar na hora certa na mente do trigo, porque o trigo só entende debaixo de tribulação. O trigo não vai entender agora. Quem entender essas coisas que eu estou falando agora é porque faz parte da categoria da cevada. E a categoria da cevada é a categoria do arrebatamento, do primeiro arrebatamento, do casamento com Yau. Quem vai casar com Yau é a cevada. A cevada é uma tipologia do casamento de Ruth com Boaz. E o que era colhido, o que foi colhido no casamento de Ruth com Boaz? Não foi a cevada. Ou melhor, não foi o trigo, foi a cevada. Foi a cevada que foi colhida. Então a cevada ela é a igreja do primeiro arrebatamento. Porque ela é arrebatada daqui para o Chamaim, daqui para o céu. O trigo não. O trigo é arrebatado daqui para as nuvens. Aqui no nosso mundo, nesse mundo de agora. Porque a Yau Shalaim vai descer como noiva ataviada. Então o trigo é arrebatado para dentro da cidade. Mas já aqui, nesse mundo. Agora, para o mundo da outra dimensão, porque o Chamaim, o céu, irmãos, não é um lugar que se alcance. Você pode fazer qualquer coisa, qualquer máquina que possa viajar na velocidade do pensamento, na velocidade da luz, qualquer velocidade. Máquina nenhuma chega no céu. Porque pode levar toda a eternidade e não chega no céu. Porque a viagem celestial, irmãos, a viagem onde está o trono de Yau, ela não é uma viagem interplanetária. Ela não é uma viagem aonde se percorre distância, tempo e espaço. É uma viagem onde se percorre dimensão. Por isso nós vamos ser arrebatados. No abrir e piscar de olho vamos ser transformados. E no abrir e piscar de olho já estaremos dentro da Yau Shalaim celestial.
É tremendo, irmãos. A viagem para lá não é uma viagem que se percorre com tempo, espaço e distância. Não. É uma viagem que se percorre por dimensão. Por isso é instantânea a nossa chegada lá. É tremendo isso. E eu já tive essa experiência, irmãos, em sonho. A experiência do arrebatamento eu tive em sonho. E nesse sonho eu era arrebatado e dentro desse arrebatamento, irmãos, eu encontrava com Yalcha e Yalcha me abraçava e dizia: receba o abraço do teu irmão mais velho, do teu irmão maior. E dentro desse contexto, irmãos, eu procurei o irmão Romilson e não encontrei o irmão Romilson. Então eu disse: Yalcha, cadê o irmão Romilson? E Yalcha respondeu: Romilson está a serviço. Ele ainda está a serviço. E eu creio, irmãos, que essa expressão é uma expressão que tem justificativa. Assim como Moisés, que tinha que falar com a rocha, bateu na rocha e, portanto, ficou fora da Canaã terrestre, ele não pôde entrar na terra da promessa, ficou de fora. Assim também, irmãos, acredito eu, devido à configuração profética do nosso irmão Romilson, e ele ter colocado várias datas do arrebatamento, e essas datas, todas elas falharam, porque a ele não foi dado a conhecer que o segredo de Al não pode ser falado abertamente. E o segredo de Al é exatamente o ano do arrebatamento. Eu não posso chegar aqui e dizer exatamente o ano do arrebatamento, embora eu saiba com todas as letras, sem sombra de dúvida, o ano do arrebatamento. Mas é o segredo de Al. Ele conta, revela para quem ele quer, para quem ele quiser. Ele não revela para todo mundo, irmão. Ele revela para aqueles da categoria de profeta. E, embora o nosso irmão Romilson, ele é um profeta, porém, entretanto, Al não pôde revelar para ele, porque senão ele ia jogar aqui, ia dar essa pérola para os porcos. O ano do arrebatamento, irmãos, é uma pérola que a gente não pode dar para os porcos. Porque se eu chego aqui e falo o ano do arrebatamento, eu estou jogando essa pérola para os porcos. Porque, ou você acha que os porcos não acessam o nosso canal? Até porque para tripudiar de nós, para levantar oposição contra nós. E tu já pensou jogar aqui escancaradamente o ano do arrebatamento para os porcos? Quem é Ialdinho da categoria de profeta? E Yalcha já deve ter revelado para ele o ano do arrebatamento. Até mesmo através dos nossos vídeos aqui. Através dos nossos vídeos aqui, irmão, foi revelado para mim o ano do arrebatamento. E quando eu falo nossos vídeos, irmãos, eu não estou incluindo apenas os meus vídeos. Especialmente nos vídeos do irmão Romilson. Nos vídeos do irmão Romilson, olha só que coisa interessante. Nos vídeos do irmão Romilson, Yalcha me mostrou o ano do arrebatamento de maneira exata, irmãos. Por quê? De maneira exata. Tá certo que a profecia, no nome, dentro da estrutura bíblica, historicista, é lógico que a gente precisa da história, mas a gente não pode dar à história aquilo que ela não tem direito de ter. Ou seja, a história jamais vai revelar o ano exato do arrebatamento. Quem revela é Yalcha. Mas ao ver os vídeos do irmão Romilson, ao buscar algumas configurações proféticas no vídeo dele, eu fui buscar nas escrituras, fui buscar na história, principalmente na Wikipédia. O Wikipédia, irmãos, é tremendo. Não mostra Yalcha inaugurando a nossa era
no seu nascimento. No nascimento dele, ele nasce, fecha a era anterior à nossa. Quando ele abre a nossa era, ele abre já com 7 anos de idade. Idade perfeita. Ele abre com 7 anos de idade e fecha a outra era com 7 anos de idade. O 7 é perfeição, irmãos. Ele fecha a era passada, a era interior à nossa era, porque cada era, ela tem uma contagem de 2000 anos. Cada era é uma contagem de 2000 anos. Por isso são 3 ciclos de tempo. 3 ciclos de tempo de 2000 anos. Com 2000 anos veio o dilúvio. Mais 2000 anos e Alcha nasceu. Mais 2000 anos e Alcha nasceu. E com mais 2000 anos e Alcha participará, abrirá um evento importante, o casamento. Então, dentro de uma estrutura, irmão, dentro de uma estrutura profética, nós precisamos entender essas coisas. E eu coloquei aqui, irmãos, uma vez que eu estou falando dos nomes sagrados, eu coloquei aqui, eu pego um nicho aqui, outro nicho ali, e coloco em alguns vídeos que eu faço, eu misturo um pouquinho de nicho de uma coisa com outra, para que aguce o desejo das pessoas se inclinar para poder aprender sobre arrebatamento, sobre nome sagrado, sobre a configuração profética num todo. Então, meus irmãos, dentro dessa estrutura, dentro desse arcabouço que fala dos nomes sagrados, nós precisamos entender isso, porque os que irão ser arrebatados são aqueles que invocam o nome Ial, são aqueles que invocam o nome Ialcha, porque quando você invoca o nome Ialcha, você já está invocando o nome Ial, porque o nome Ialcha traz o nome Ial no seu próprio nome. Por isso, quem invocar o nome de Ialcha vai ser salvo. Quem invocar o nome de Ialcha, quem invocar o nome de Ial, porque, irmão, a salvação passa por Ial e Ialcha. Então, o nome que a gente deve invocar é Ialcha. Ialcha é a chave, é a senha da nossa salvação. Não da salvação do Espírito, porque essa já está garantida, irmãos. A salvação do Espírito já está garantida. Mas a salvação da grande tribulação, a salvação da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. E Ialcha prometeu isso apenas para a igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia é a única que vai estar pronta, que vai estar na configuração do arrebatamento. Laodiceia só vai aprender debaixo da tribulação. Então Ialcha não pode prometer livramento para Laodiceia, porque ela vai aprender debaixo da tribulação. Ialcha não podia prometer livramento para as outras igrejas, apenas para Filadélfia, porque é a igreja, é a noiva de Ial. A Filadélfia é a noiva de Ial, irmãos. É ela que será arrebatada no primeiro arrebatamento, para casar com Ialcha lá no Chamaim, lá no céu, lá na Ialchalaim celestial. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Ialcha, o Mashiach. Assim seja.